Em um cenário de crise, a gente encontra inúmeras situações. A gente tem a bolsa caindo, a gente tem uma alta enorme na nossa taxa básica de juros, e são exatamente nesses momentos que a gente consegue perceber aquelas pessoas que conseguem se destacar e ganhar dinheiro nessas situações e aquelas pessoas que acabam se destacando, mas negativamente, e acabam vendendo papéis errados e fazendo muitas escolhas erradas nesse tipo de cenário econômico que a gente está passando exatamente agora. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você como que você consegue ganhar mais de 1% ao mês sem risco algum. Antes de começar esse vídeo aqui, queria dizer pra você que quer ganhar 1% ao mês sem nenhum risco, não esquece de dar um like e de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para esse conteúdo aqui de qualidade chegar para outras pessoas, porque nesse exato momento desse cenário econômico, como eu disse, existem pessoas que conseguem ganhar dinheiro e pessoas que conseguem perder dinheiro, e para você fazer parte dessas pessoas que ganham dinheiro, não esquece de se inscrever aqui no canal que eu trago um monte de dicas sobre isso, beleza? Mas tá bom, já falei aqui, você provavelmente já sabe que hoje, se você for nos investimentos mais seguros da renda fixa lá do Tesouro Direto, você já consegue tirar uma rentabilidade maior que 1% ao mês. Então, obviamente, é muito comum que as pessoas parem de comprar na bolsa de valores, as famosas ações, e comecem a comprar mais títulos do Tesouro Direto, como eu já disse para vocês. Mas antes de eu até falar quais que são esses títulos, é muito importante você entender o que é essa famosa renda fixa. Ela é uma aplicação extremamente segura que, de um lado, você tem uma pessoa ou uma empresa ou um governo que precisa de dinheiro, e do outro lado, você tem uma pessoa que tem esse dinheiro. E aí, como que isso acontece? Essa pessoa que tem dinheiro vai emprestar dinheiro para essa instituição, seja o governo, seja qualquer outra empresa privada. E aí, essa empresa ou governo, como eu já falei, vai devolver o dinheiro para essa pessoa com alguma taxa atrelada a esse dinheiro. Então, você empresta, fica, 3 anos de empréstimo esse dinheiro, e aí no final desses 3 anos, essa instituição volta a te pagar com uma taxa. E aí, existem 3 jeitos dessa taxa ser aplicada. O primeiro é pós-fixada. Você deve conhecer aí algum CDB, um Tesouro Selic, qualquer tipo de investimento como esse, a taxa é pós-fixada, então ela pode alterar, e aí a taxa do seu investimento, a rentabilidade do seu investimento altera conforme essa taxa. O segundo jeito é de uma taxa pré-fixada, então no começo do investimento vai ter uma taxa lá, 10% ao ano, e aí você vai ficar com esses 10% até o vencimento, não importa o que aconteça. E o terceiro jeito dessas taxas serem aplicadas é de um jeito híbrido, então você tem uma taxa pós-fixada e uma taxa pré-fixada junto. Pré-fixado geralmente é uma taxa mesmo que vem um número, e a pós-fixada é a inflação. E aí, quando a gente fala de 1% ao mês garantido, a gente está falando, nesse exato momento, de 2 tipos de investimento: os pré-fixados e os pós-fixados. Então, aquele famoso CDB, uma LCI, um Tesouro Selic, um crédito privado, ou até mesmo, como eu já falei, investir no Tesouro Direto, que é o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Então, vou acessar aqui rapidinho o Tesouro Direto com vocês para eu te mostrar aí como que funciona todo esse tipo de investimento. Então, eu já tô aí pequenininho na tela para vocês, e aí é simplesmente você colocar Tesouro Direto no Google, clicar nesse primeiro site, e aí quando você clicar aqui em títulos, clica em preços e taxas, que você já vai conseguir achar todos os títulos que a gente tem aqui no Tesouro Direto. Como vocês podem ver aqui, existem vários tipos de título, como eu falei, mas a gente vai focar nos pré-fixados e nos pós-fixados também, que são aqui do Tesouro Selic. Na parte do Tesouro Selic aqui, que são esses 2 títulos que eu tô passando o mouse em cima, você já sabe que a nossa taxa Selic está em 13,15% ao ano. Então, você vai ganhar esses 13,15% ao ano, mais essa pequena taxa aqui, que praticamente não conta nada, mas aí você já consegue ter mais de 1% ao mês com essa taxa de 13,15% ao ano. Então, nesse vídeo aqui, eu vou focar no pré-fixado mais, que são esses 3 primeiros títulos, e vamos conversar aqui um pouquinho rapidinho sobre eles. Vocês conseguem reparar que a gente tem 2025, 2029 e 2033. E por que a rentabilidade deles muda? Porque quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro emprestado para alguém, mais taxa ele tem que te pagar no final. Então, maior vai ser a rentabilidade desse título. Então, por exemplo, aqui no Tesouro Pré-fixado de 2029, a gente tem um investimento mínimo de R$ 31,64 e ele tem um vencimento lá em 1º de janeiro de 2029. Então, se a gente pegar aqui esse Tesouro Pré-fixado de 2029, ele tem a rentabilidade anual de 13,06%, investimento mínimo de R$ 31,64 e um vencimento lá em 1º de janeiro de 2029. Só que muito provavelmente você já ouviu falar que se você vender antes do vencimento, esse título aqui pode mudar de rentabilidade. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês rapidinho, só vamos acabar aqui de mostrar a parte do Tesouro Direto, que eu já passo para essa outra parte. Mas se você já ouviu isso daí que eu disse,
disse, então provavelmente você também sabe que se você deixar esse tesouro pré-fixado até o final, até o vencimento, você vai ter essa rentabilidade aqui anual que eu falei para vocês e que eu mostrei para vocês garantida. Então vamos clicar aqui em Simule rapidinho só para mostrar para vocês alguns números. Quanto quero investir hoje? Vamos supor que eu quero investir aqui R$200 mil, e aí quanto eu quero investir todo mês? R$2.500 aqui, e vamos colocar simular. Vocês podem ver aqui por essa partezinha da esquerda que a gente tem o valor inicial aqui, os aportes mensais, que são 77 meses, e o valor total investido, e aí aqui embaixo o quanto iria ser bruto, né? E o quanto você vai ter líquido no final disso tudo. Então, o ponto aqui que eu quero mostrar isso é, quem tem muito dinheiro nessas situações como a gente está hoje, econômicas do Brasil, consegue transformar em muito mais dinheiro. Então, se você aí tiver dinheiro, pode ser algo muito bom para você esse cenário que a gente está passando. Mas existe um conceito muito importante aqui que eu preciso mostrar para vocês. Então, vocês já estão vendo aí a tabela do Excel. E por que eu estou nessa tabela aqui de Excel? Vocês vão entender. Primeiro aqui, a gente tem a nossa taxa do nosso investimento, certo? Até aí, ok. A gente tem também o preço no vencimento. Então, caso você não saiba, todos os títulos têm um preço no vencimento de R$1.000, e a gente tem também a quantidade de anos aqui, que é o nosso tempo. Então, voltando aqui no Google para a gente ver a taxa desse pré-fixado de 2029 que a gente estava vendo. Ele tem uma rentabilidade anual de 13,06%. Vamos colocar aqui 13,06%, e aí a gente tem aí esse preço no vencimento de R$1.000, e a quantidade em anos, vamos supor aí, né, vamos arredondar um pouco na verdade para 10 anos. Qual que vai ser então aqui a fórmula que a gente vai usar para saber qual é o preço desse vencimento e o porquê a marcação ao mercado acontece? Vai ser o seguinte, vai ser o valor final sobre 1 mais a taxa elevado a N, que é a quantidade de anos que a gente tem. Então, vamos pôr essa fórmula aqui. O valor final, que é de R$1.000, sobre 1 mais a nossa taxa elevado a 10. Quando a gente der um Enter aqui, a gente vai achar esse valor aqui ideal deste título de R$293,03. Então, caso você fosse comprar um título e tivesse essa taxa de 13,06% durante 10 anos, nesses 10 anos você conseguiria ter no final disso tudo R$1.000 investido R$293,03. Mas aí vocês me perguntam, tá bom, você falou que existe a marcação ao mercado, como que ela acontece? Vamos supor que essa rentabilidade aqui de 13,06 aumentou, vamos supor que ela foi aí para 15%. Assim que eu der um Enter, vocês conseguem ver que o preço aqui diminuiu, ou seja, agora é mais barato você comprar esse título, porque se você for parar para pensar, faz muito sentido, porque se a gente tem os mesmos 10 anos e a taxa agora tá mais alta, concorda comigo que você precisa investir menos dinheiro para conseguir ter esses mesmos R$1.000 lá daqui a 10 anos? Então, é exatamente esse pensamento. E se a gente for agora colocar aqui, por exemplo, 6%, você vai ver que vai praticamente dobrar o preço aqui desse título. Por quê? Porque se você vai ter uma rentabilidade de 6% no final desses 10 anos e você precisa ter R$1.000, cara, você vai ter que investir muito mais dinheiro para conseguir apenas com 6% transformar esses R$558 em R$1.000 lá no vencimento. Então, isso daqui é muito importante. Essa marcação a mercado é extremamente importante porque vai te mostrar aí quando você deve ou não vender um título pré-fixado ganhando mais de 1% ao mês aí com total segurança, beleza? Então, com essa explicação aí, eu espero ter te ajudado a entender um pouco melhor essa marcação a mercado e como você consegue ganhar mais de 1% ao mês, assim, sem medo algum. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto!